Essa daqui não falar, eu tenho que mexer. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. São 10 horas e 21 minutos. Bom dia para você, 10 e 21. Nós estamos começando agora o nosso programa Antena Ligada. E é claro, como a gente sempre faz aqui todas as manhãs, venha fazer esse programa com a gente. Vamos fazer aqui um bate-papo com os nossos convidados, vamos fazer aqui um bate-papo com você que acessa as nossas redes sociais, que traz informações, traz temas importantes para a gente fazer aqui sempre essa discussão. Então, um bom dia de toda a equipe aqui do programa, um bom dia de toda a equipe da Rádio Trabalhador. Venha com a gente, o programa está só começando. Olha, ontem a Rádio Trabalhador esteve na Praça Cívica, a partir ali das 17 horas, acompanhando toda a movimentação dos servidores públicos do estado de Goiás que estão sem receber os salários de dezembro. Tem gente que simplesmente não está indo trabalhar porque não tem sequer um vale-transporte. Está sem o vale-transporte para ir trabalhar. Então, houve uma grande manifestação na Praça Cívica e a gente vai mostrar isso no programa para você. Olha só, o Caiado decretou, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, governador do estado de Goiás, decretou estado de calamidade financeira no estado. E ele afirmou, inclusive, em alguns veículos da imprensa, que eu vou mostrar aqui para você, ó, a herança maldita deixada pelo governo do PSDB, pelo jeito foi mesmo maldita. A informação está publicada aí no Diário da Manhã online. A situação está complicada no estado de Goiás. Agora, é o trabalhador, é o servidor público que tem culpa dessa situação? Certamente que não. E aí, o pessoal foi para lá. Lá por volta das 18 horas e 30 minutos, os representantes, os assessores diretos do governador Ronaldo Caiado se reuniram
com os representantes dos mais de 40 sindicatos que representam aqui os trabalhadores de todos os órgãos do Estado. O resultado foi divulgado por volta das 19 horas, quando uma comissão que foi conversar lá com os assessores do Caiado saiu, e o resultado foi esse aqui que nós publicamos ontem, essa informação. O Caiado, a equipe do Caiado pediu até quarta-feira, dia 23, ou seja, até amanhã, não é isso, William? Para dizer se vai ter condições de pagar o mês de dezembro aos servidores estaduais ou não. E se vai ter de que forma. O fato é que os servidores disseram o seguinte: eles querem receber o pagamento de dezembro, no máximo no início de fevereiro. Você imagina se você tiver Natal, Réveillon, compra de material escolar e você sem receber o pagamento de dezembro. A água veio, a luz veio, todas as suas contas ordinárias vieram e o pessoal sem receber. Ah, mas recebeu janeiro, tá, mas aí as contas de janeiro, como é que faz? Não para de chegar, não é assim? Vamos falar sobre esses assuntos aqui no programa de hoje. Vou mostrar para você os vídeos da praça lá, de toda essa movimentação, e vamos falar sobre outros assuntos também. Vamos falar sobre reforma agrária? É preciso falar sobre reforma agrária num país, num Brasil, que cada vez mais concentra terras que produzem monocultura, soja, que vai para o exterior e que não há essa distribuição entre a população? Ah, como assim, Roberto? Nós temos o setor primário, o secundário e o terciário. Não é assim que funciona? Me ajuda aí, você que está acompanhando o programa aqui. A agroindústria, ela é muito importante para o Brasil inteiro e para o estado de Goiás. Mas e o pequeno produtor, que é aquele que põe a comida na sua mesa? Se não tiver área para esse pequeno produtor, não vai ter comida, não vai ter. E as grandes lavouras, importantíssimas para o Brasil e para o estado de Goiás, elas produzem basicamente commodities, que é para exportação. E o arroz, o feijão, aquilo que vai para a nossa mesa. E a reforma agrária, ela é constitucional, está na Constituição. Para falar sobre esse assunto e outros assuntos que você vai trazer também, a gente recebe hoje em estúdio a advogada Caroline Vargas, ela que é pesquisadora em Direito Agrário, professora nos cursos de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e também da Faculdade Camburi. Caroline Vargas, bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui para a gente poder dialogar um pouquinho sobre reforma agrária e as atitudes que estão acontecendo recentemente, né, em prol da agricultura e etc. William, doutora, para começo assim de bate-papo, eu comentei aqui, gostaria que a senhora nos ajudasse a entender. A reforma agrária, ela realmente está na Constituição Federal? Sim. A gente tem essa discussão da reforma agrária desde muito antes da Constituição. Ela foi trazida na Constituição Federal como um espectro de justiça social, né? Desde da Lei de Terras, a gente já vinha discutindo, a Lei de Terras trouxe aí a distribuição, a falta de acesso à terra, e depois a gente teve o Estatuto da Terra, que também já falava de justiça social, reforma agrária, políticas agrárias, e depois na Constituição a gente teve a previsão da reforma agrária. Contudo, ela foi prevista dentro do capítulo de ordem econômica. Então, a gente já desde o início, há 30 anos, a gente tem uma discussão aí da reforma agrária, como que a gente vai articular essa questão de justiça social dentro de uma ordem econômica capitalista, né? Então, a gente tem que achar um meio termo para poder entregar a eficácia desses direitos. Aí, esse termo, bom dia, doutor Eliseu Pereira, o nosso presidente do Sintect, que é o nosso Sindicato dos Trabalhadores nos Correios no estado de Goiás. Ô Eliseu, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia para você mais uma vez. Seja bem-vindo. Ô meu caro, bom dia. Bom dia a companheira participante aqui. Bom dia doutora Caroline conosco. Público que nos ouve, que nos vê. Desculpa aí o atraso. Tive que ir ali em Trindade resolver um probleminha, mas cá estamos. Tudo certo. Tudo certo. Vamos discutir política junto com o trabalhador. Vamos discutir o que interessa também à classe trabalhadora, já que a nossa grande mídia só discute o que interessa ao patrão, né?
Doutora Carolina estava respondendo aqui para a gente, né? Para mim, para os nossos convidados aqui pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo de áudio. Eu havia perguntado para ela o seguinte, Eliseu. Se a reforma agrária realmente estava prevista na Constituição, ela estava explicando que sim, que tem todo um arcabouço legal. Mas a minha segunda pergunta, doutora Carolina, é o seguinte: por que tem que ter reforma agrária? Num país com a estrutura fundiária que nós temos, né, de agroexportação, desde sempre, é necessário a gente repensar nas políticas de acesso à terra. Como eu falei, desde a lei de terras, a gente tem uma dificuldade desse acesso à terra. A gente transformou a terra em mercadoria fictícia, a gente transformou a terra em mercadoria, que antes era um bem comum. Então, quando a gente faz isso, a gente dificulta o acesso do trabalhador à terra. Então, a gente precisa discutir como vai ser esse acesso, por uma questão de justiça social, de direitos humanos, de dignidade. Esse trabalhador, ele precisa da terra como meio de sobrevivência, de subsistência. A gente já alterou alguns conceitos nesse meio caminho, mas ainda é necessário ter o acesso à terra. Por isso que a reforma agrária precisa ser discutida. Nós temos no Brasil muita terra na mão de pouca gente? Essa é uma realidade do país? Sim, a estrutura fundiária é totalmente desigual no nosso país. E a gente tem um histórico, né, documentado de que essas terras elas são transformadas para o agronegócio, e o agricultor familiar, o pequeno agricultor, ele vai tendo dificuldades, não só no acesso à terra, mas também na sua manutenção, porque ele precisa de políticas que o assegurem, ele precisa escoar a sua produção, ele precisa vender a sua produção, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter acesso à saúde, à educação, que a gente sabe que no campo é muito mais difícil. Então, essa estrutura fundiária, ela fica para o agronegócio, para a exportação, sendo que nós temos que importar depois alimentos de subsistência, por exemplo. É totalmente invertido a ideia de manutenção, de soberania alimentar. Quando o país tem esse modelo, certamente consequência de processos históricos, né, e entre outras coisas, mas quando o país tem esse modelo de muitas terras na mão de poucas pessoas, que a maioria é utilizado para essa produção de commodities, como por exemplo a soja que é exportada, ao ponto de ter grande parte da população que não tem acesso à terra para produzir alimentos, tem alguma coisa errada então? Sim, a gente vê uma perspectiva de política de governo, de projeção de governo. O que a gente quer para a sociedade? A gente tem discussões atuais de segurança e soberania alimentar. A gente não tem segurança alimentar, porque a gente abriu recentemente também a possibilidade de transgênicos cada vez mais, e a gente não tem soberania. Desculpa, como é que a gente entende esses dois conceitos? Segurança alimentar. Segurança alimentar é o alimento adequado, com qualidade, com baixo teor de agrotóxico, não utilização de transgênicos, ou nenhum agrotóxico, né? Então, utilizar a agricultura ecossocial. Comida saudável, Eliseu. E aqui a gente pega todas essas informações e traduz igual o povo da roça fala, né? Comer uma comida saudável. E a soberania alimentar? A soberania alimentar, ela é a capacidade do Estado de conseguir alimentar sua população sem importar tanto, né? Com a alimentação que é própria do país. Então, a gente tem países na América Latina, por exemplo, que a base da alimentação é o milho, e eles não conseguem mais produzir o milho, eles têm que importar o milho. Então, eles já não têm soberania. E há dados da ONU que confirma que o Brasil poderia ter soberania e segurança alimentar, mas ele caminha para um estado de risco, de fome novamente, de grave pedidos de importação que vai desestruturar a economia. Então, de um lado, o PIB é alto para o agronegócio, porque a gente exporta mais do que importa aquele produto, mas a gente importa outros produtos. Então, a realidade ela é maquiada. Isso quer dizer que porque o valor agregado da soja, quer dizer, tem que utilizar muita extensão de terra para produzir muita soja, exportar muita soja. Isso gera uma cadeia imensa, claro, de usar muita água, usar muita água, agrotóxico, etc. Porém, e aí entra muito dinheiro, mas porém, para trazer os produtos que a gente busca lá fora para o Brasil, que tem valor agregado alto, acaba não compensando em nível de população. Agora, soberania alimentar é interessante essa discussão, né, Carlito? Você imagina o Brasil, com tanto de terra que tem, vai exportar soja e milho para vender para fora,
e de repente falta espaço para produzir comida de boa qualidade, sem agrotóxico, para o nosso povo, que acaba pagando caro no arroz, no feijão, no óleo, né, etc. Trigo, A gente já tem pesquisas que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o único estado que consegue produzir arroz orgânico hoje. Então, por quanto tempo o Rio Grande do Sul consegue sustentar o país sozinho? A gente tem outros alimentos que já estão sendo precarizados, que a gente já está tendo problema de abastecimento, e a longo prazo, nem longo, acho que médio prazo, a gente já vai ver isso na mesa. Volta e meia tem crise, como por exemplo o tomate, há uns anos atrás. Não, o preço do tomate, você lembra, teve um negócio da greve dos caminhoneiros aí, o preço dos alimentos foi lá em cima. Eliseu, já quero te fazer uma pergunta, mas antes eu quero mostrar um vídeo aqui para você. A Rádio Trabalhadores esteve ontem lá na Praça Cívica, no momento, durante toda a tarde, foram vários vídeos que está aí no nosso canal no Facebook, depois você pode dar uma observada. Acompanha aqui comigo. Caiado decretou ontem o estado de calamidade financeira no estado de Goiás, dizendo que o PSDB arrasou com o estado. E pediu até amanhã, às 16 horas, para dizer aos servidores do estado de Goiás, servidores públicos que estão sem receber o pagamento de dezembro, pediu até amanhã. Acompanha aqui comigo, ó. O nosso governador está se valendo dos outros 6 estados que já declinaram estado de calamidade financeira. Está aqui, ó, vou ler na íntegra. Não foi datado embaixo, portanto não foi publicado, mas já está pronto. Decreto número 9.392, de 21 de janeiro de 2019. Dispõe sobre a decretação de situação de calamidade financeira no estado de Goiás. O governador do estado de Goiás deu suas atribuições constitucionais. Então essa fala foi durante lá o ato. O pessoal estava aguardando a comissão sair. Segurança Pública decreta. Fica decretada a situação de calamidade financeira no âmbito do estado de Goiás pelo prazo de 180 dias. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput desse artigo poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade. Ou seja, 1 ano, né? O titular da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, ou no órgão que vier substituí-la, editará atos complementares a este decreto expondo sobre as medidas administrativas a serem adotadas durante a vigência da situação de calamidade financeira. Aqui é a legalização do calote. Essa é a legalização do calote. É uma vergonha o governador do estado de Goiás, uma das maiores economias do país, que tem receita excelente, dá o calote, traz uma secretária inexperiente que o currículo dela... Bom, a gente acompanhou uma parte do trecho da manifestação. Sim. Que aconteceu ontem na Praça Cívica, Eliseu. O trabalhador vai pagar a conta de novo? Mais uma vez. Nós estamos num momento bem complicado, né? Na campanha eleitoral, o Caiado fugia dos debates, o Bolsonaro fugia dos debates, e o Caiado, quando se questionava ele, por que ele não ia a debates, né? E ele meio que minimizava os problemas do Estado e preferia dizer que ele sabia como resolver, né? Que ele tinha uma equipe preparada para resolver, né? No âmbito nacional se fazia o mesmo. E agora diz que está um caos que está, vamos dizer assim, sem condições de ser administrado. O caos tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de gestão mesmo, no âmbito geral. E sempre a gente vê que há um desvio da culpa para tentar culpabilizar o servidor público, né? O que a gente percebe é que aquele grande discurso de mudança que a gente via, tanto aqui no Estado quanto nacionalmente, ele ficou só no discurso, né? Aquele discurso, nós vamos por fim a partidarização dos cargos públicos na gestão, tanto a nível nacional quanto aqui no Estado. Isso ficou só no discurso. Quem está dentro das empresas públicas percebe isso. E é estranho demais, eu estou me questionando, cadê a lei de responsabilidade fiscal? Porque se a lei de responsabilidade fiscal não foi revogada, o Marconi devia estar de trás das grades, o ex-governador que entregou o cargo para o Caiado, José Elton, devia estar de trás das grades, porque tem algo de errado. E não só aqui em Goiás, mas em diversos estados.
E é curioso que eu estava observando, estava acompanhando a entrevista do governador do Mato Grosso, o discurso é o mesmo, vários outros aí, o discurso é o mesmo, é tentar pôr a culpa no servidor, é que o Estado, o servidor está ganhando demais, a folha de pagamento está inviabilizando, e aquele excesso de privilégios que quem realmente está nos altos cargos do Estado não é falado, né? Não é dito, né? Não é dito que em Mato Grosso um cara que ocupa o cargo por 3 dias é aposentado do cargo de governador. No 4º dia, se ele já sair, ele já é aposentado como governador. Isso não tem país que aguente um negócio desse. Quer dizer, se eu quero beneficiar um privilegiado meu, eu sou o governador, tenho o vice, eu faço uma viagem para um lado, o vice para o outro, põe meu privilegiado lá como, né, no caso, presidente da Assembleia também para um outro lado, e aqui nós não estamos tão diferentes assim. Se a gente for pegar aí os senadores aposentados, agora vamos aposentar 42 deputados federais, inclusive o presidente da República. Eles dizem, costumeiramente nas campanhas eleitorais, que política não é profissão. Se não é profissão, por que aposentam? Entende? Então é difícil demais entender essa coisa de, durante uma campanha eleitoral, vencer a ideia de que, olha, fica tranquilo, vota em mim, que isso aí é tudo fácil de resolver, eu sei como resolver. Aí você vai, vota no cara, e aí depois o caos está instalado, vamos pagar o mês de janeiro, essa dívida de dezembro não é minha, eu vou ver como resolver ela depois. Como não é minha? Quem deve o servidor não é o cidadão Ronaldo Caiado, é o Estado, o ente institucional, o Estado de Goiás. Então, quem quer o cargo tem que assumir a carga. Tem que saber que a carga é pesada, né? Mas eu queria pegar um gancho aqui também, dentro do que você estava conversando aqui sobre a questão da agricultura, sobre reforma agrária, porque assim, eu sei que às vezes o conhecimento dessas questões, do ponto de vista prático, são importantes às vezes para a gente destacar, né? E eu, como sou um filho do norte, eu sou lá de Piraquê, no Tocantins, uma cidade onde o governo Lula implantou reforma agrária. A cidade ela surgiu de ocupações ilegais, como a grande maioria das grandes fazendas do Brasil, né? Surgiu ali um povoamento e os fazendeiros se instalaram ao redor daquele povoamento, grandes fazendas. Porque às vezes o presidente da República hoje pensa em armar, por exemplo, os grandes fazendeiros para eles se defender. Não, você tem a sua propriedade, você tem direito de se defender. Tá, mas tem uma perguntinha que ninguém está fazendo. Há 100 anos atrás, lá na região de onde eu vim, não tinha ninguém sendo dono de fazenda. Quem foi que vendeu aquelas fazendas para aqueles grandes fazendeiros que tinham lá na região? Pouco antes do governo Lula desapropriar. E eu estou falando lá, mas a gente poderia usar o resto do país. Quem é que deu essas grandes fazendas que tem aqui na região sul do estado? Há 100 anos, quem morava ali? Né? Então, quando eu digo que é legítimo o fazendeiro se defender, eu estou dizendo, olha, você invadiu uma terra, você invadiu ilegalmente no passado, agora você pode se defender e ninguém pode invadir mais. Né? Outro dia teve aqui na mesa, participando, o companheiro, o Tony lá da Caiapônia, que milita muito na área da agricultura familiar, e ele trouxe dados aí, eu me recordo dos dados onde a agricultura familiar contribui muito mais para o sustento alimentício da população brasileira do que o agronegócio. Porque quando eu falo agronegócio, eu não estou falando de agricultura para sustentar ninguém, né? Eu estou falando de agricultura para mim negociar, para mim extrair lucro dali daquela terra, daquela região. E uma outra, para finalizar aqui, pelo menos momentaneamente da minha parte, é um absurdo que eu acho que é uma brincadeira com a inteligência da população das grandes cidades, sempre em época de seca, dizer, olha, você não lava a tua calçada, não. Você para com esse negócio de ficar lavando, demorando, lavando carro aí, tomando banho de 10 minutos debaixo do chuveiro, porque a água está acabando. Só que quando você viaja aqui no sudoeste goiano, no sul do estado de Goiás, rapaz, você vê lavouras imensas com máquinas jogando água para tudo quanto é lado. Eu acredito que só no município de Jataí, eu acredito que é utilizado muito mais água na agricultura de irrigação do que
o que a população em si consome aqui dentro de Goiânia. Porque é o tempo inteiro máquina jogando água daqueles rios. Isso sem falar É absurdo. O estado de Goiás, esse dado ele é de conhecimento público. O estado de Goiás está entre os 3 estados no Brasil que mais tem pivô por metro quadrado. Pois é. O que é uma agressão. Os rios aqui da região de Séries estão secando. Não, estão todos secando. Ó, abraço para você que acompanha a gente, viu? Um abraço para o Hélio Fostanato. O Hélio fez a pergunta aqui: quais são os limites para a compra de terras no Brasil por estrangeiros e seus efeitos para a soberania nacional? Já passo essa pergunta para a doutora Caroline e quero mostrar para você o seguinte aqui, ó. 2 informações bem rapidinho. O sistema capitalista, para a gente pensar um pouquinho sobre o sistema capitalista como ele é hoje, né? Porque quando a doutora Caroline fala, por exemplo, que a reforma agrária, e aí a senhora me corrija, doutora Caroline, se eu estiver falando bobagem, a reforma agrária num país tão gigantesco quanto o Brasil, onde a grande parte das terras está concentrada na mão de poucas pessoas, ela é necessária para trazer, inclusive, justiça social, para trazer a soberania alimentar. Ela explicou aqui que soberania alimentar, eu estou fazendo uma tradução muito grosseira, mas soberania alimentar é um país com tanta terra que pode produzir arroz e feijão, daqui a pouquinho não ter que importar arroz e feijão, porque as terras estão sendo usadas somente para produzir soja para mandar para fora. Soja, cana-de-açúcar. Basicamente soja, cana, milho, né? As monoculturas e feitas com grande maquinário, que não emprega pouquíssima mão de obra. E as cidades abarrotadas de pessoas vivendo em situação crítica, né? Aí favelas, que hoje o pessoal prefere chamar de comunidades, mas são comunidades que as pessoas vivem em situação muito difícil. Eu quero trazer um dado aqui, já passo para a doutora. Foi publicada ontem a pesquisa da Oxfam. Essa pesquisa ela é mundialmente respeitada. Imagine você, 26 pessoas, eu mais 25 colega meu. Eu mais 25, viu, Eliseu? Nós temos metade do dinheiro do planeta Terra. Eu mais 25 companheiros. Esse é o sistema capitalista. O que eu quero dizer com isso? A pesquisa da Oxfam, 26 super ricos possuem a mesma riqueza de 3,8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Esse dado aí, nós não podemos esquecer que ano passado, quando ele foi soltado, eles mostraram que no Brasil, 6 pessoas... estão nessa lista. Apenas 6 pessoas são mais ricas do que 50% de toda o restante da população mais pobre. Né? E aí o fosso entre os super ricos e o resto do mundo nunca foi tão grande como hoje, é o que a pesquisa está falando, né? Com 26 indivíduos, 26 pessoas, possuindo a mesma quantidade de riqueza do que 3,8 bilhões de pessoas pelo mundo inteiro. É o relatório, está sendo intitulado como Bem Público ou Riqueza Privada. Então, esse é o resultado do sistema capitalista, como ele está colocado. E aí eu me lembro, retomando um pouco daqui do diálogo que a gente estava tendo com a doutora Caroline, isso aqui demonstra bem a necessidade de políticas de Estado para amenizar esse tipo de concentração que vai gerar, eu não sei nem como é que eu falo, muita riqueza na mão de uns e pobreza na mão da maioria da população. Então são necessárias realmente essas políticas públicas para tentar pelo menos amenizar esse absurdo aqui a que chegou o sistema capitalista em nível mundial. Na verdade a gente chega num ponto comum de todas essas interjeições, inclusive do Hélio que está participando conosco. A gente chega numa questão de capitalismo. A aquisição de terras por estrangeiros, ela é um problema desde a década de 70, que a gente tem a legislação determinando uma coisa, a Constituição veio depois, e depois da Constituição ainda, a gente teve pareceres da AGU. É uma questão que não foi resolvida no país, a gente não tem uma definição dessa aquisição. O que acontece? A aquisição de terras por estrangeiros é abrir, como a gente estava até escutando antes uma música, a Amazônia para o estrangeiro, é abrir as nossas terras para que os estrangeiros possam comprar, adquirir. Para eles é muito mais barato, a gente já tem dados que existem fundos de pensões na Califórnia com terras brasileiras, e eles não investem no desenvolvimento, que é uma das grandes chaves que tanto batem contra a reforma agrária, que é preciso desenvolvimento, e esse desenvolvimento no viés econômico, né? Não num desenvolvimento social, justiça social. Então eles também não investem, eles deixam a terra parada. Como a terra virou mercadoria,
É para especular? Para especular, especularização imobiliária. Como a terra virou mercadoria, eles deixam a terra parada também. Então, a gente tem uma grande discussão na aquisição de terras. O reflexo disso para a soberania, que é a pergunta do Hélio, é justamente a gente não ter a produção, porque a gente tem o estrangeiro adquirindo, deixando a terra parada para ter o aumento monetário dela, como uma mercadoria mesmo. E aí, como proprietário, a propriedade dele não é absoluta, mas ainda assim a terra fica parada. E aí a gente não tem a produção. Então, ele cumpre outros requisitos da função social, mas não é desapropriado para a reforma agrária. O capitalismo selvagem, e a gente está falando aí das famílias mais ricas, e até pegando também o gancho que o Hélio trouxe de quem deu essas fazendas, na verdade a gente tem um aspecto histórico aí, né? A lei de terras, ela precisou, depois da abolição da escravidão, ela foi criada porque a gente precisava ter outra mercadoria. O escravo era a nossa mercadoria, o escravo era moeda. E como a gente fez a abolição, a gente precisava ter outra. Então, foi criada a Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850. Nessa Lei de Terras, todo mundo que estava na terra poderia ter o título de propriedade. A gente cria a ideia de título de propriedade, desde que ele fizesse o registro, que a gente conhece como registro do vigário. Este registro do vigário, ele é judicializado até hoje. Até hoje existem pessoas que conseguem demonstrar o registro do vigário, e aí naquela época era uma descrição, a minha terra vai daqui até a pedra tal, não se tinha um GPS como a gente tem hoje, e esses títulos são válidos até hoje. Então, na verdade, quem estava na posse, quem tinha algum acesso de terra naquela época conseguiu, foi passando, e quem não estava, eles meio que fizeram uma avaliação das terras brasileiras e começaram a vender, e principalmente para imigrantes. Por isso que trouxe a colonização para cá de imigrantes, né? Com a perspectiva de que a terra não poderia ser tão barata para que todo mundo adquirisse e nem tão cara para que nunca se pudesse comprar, porque a gente precisava da mão de obra dos imigrantes. Então, a gente tem aí várias discussões históricas, porque os imigrantes chegaram aqui achando que iam ter terra, eles tiveram que trabalhar antes para poder pagar os custos da viagem, e um pouco para conseguir comprar a terra. Então, foi uma política governamental mesmo, de trazer os imigrantes, de vender as terras, de ter um produto. Foi criada uma mercadoria. A terra não era um produto. Agora, ela passou, depois da lei de terras, ela passou. E é claro que isso expropria quem precisa da terra, quem não tem dinheiro. Porque o negro que estava sendo abolido, ele também não conseguia emprego fácil. A gente sabe, a gente tem perspectivas históricas. O imigrante era contratado, o negro não. Então, ele continuou sem ter acesso à terra. Ele continuou sem conseguir. Ele não tinha posse, porque ele acabou de sair da escravidão, né? O pardo, o mestiço, não tinha posse, porque ele não era considerado ninguém na sociedade. Então, essas pessoas foram sendo marginalizadas. A ideia do capitalismo é essa, transformar a terra em mercadoria. E aí a terra, como mercadoria fictícia, ela vai comportar várias vertentes. Ela pode ter especulação imobiliária, ela pode ser produtiva, ela pode ser só para venda, ela é garantia, ela pode ser hipoteca. Ela tem várias facetas. E aí, por isso que ela é tão discutida e por isso que quem está com terra não quer discutir e quem não tem quer ter reforma agrária, quer ter uma distribuição. Ela é uma maneira de acesso e de desenvolvimento social, de reconhecimento do indivíduo. Mas a gente tem como ela está prevista dentro da ordem econômica, a gente tem a perspectiva meramente econômica, que é produtividade. Tem que estar produzindo, tem que estar gerando imposto e lucro. Mais ou menos aí nessa vertente. Não sei se tem mais perguntas ali. Tem? Bom, são muitas questões que aparecem aqui. Eu estou recuperando a informação aqui, mas quero dizer para você que nos acompanha que hoje a gente recebe em estúdio a advogada Caroline Vargas, pesquisadora em Direito Agrário, professora nos cursos de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e também na Camburi. Também o Eliseu Pereira, ele que é coordenador geral, eu gosto de falar presidente, mas ele me bate se eu falar presidente, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, no estado de Goiás. Eliseu, em relação... foram feitas muitas discussões durante todo o ano de 2018 em relação à categoria dos trabalhadores nos Correios. Uhum. Como é que está essa questão hoje, com esses primeiros dias do governo eleito? Tem novidade? Então, o governo eleito, durante a campanha eleitoral, ele, por diversas vezes, né, para jogar para a plateia, obviamente, ele falou em extinção dos Correios.
E quando eu digo jogar para a plateia, porque não tem um plano elaborado, um projeto dizendo, olha, nós vamos fazer assim, 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 a população vai ganhar aqui, 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 ou vai perder aqui, aqui, os trabalhadores vão ganhar isso e isso. Não tem, era só jogar para a plateia mesmo, assim como está sendo os primeiros dias de governo dele. Eu vou extinguir isso? Não, eu não vou mais extinguir. Eu vou permitir a instalação de base americana aqui? Não vou mais permitir. Então, o cenário, nós não duvidamos das maldades, né? Um governo que, por enquanto, só discute com o empresariado, só discursa para o empresariado, né? E só projeta para o empresariado. Nesse sentido, o que a gente não vamos duvidar de tudo que ele falou na campanha eleitoral. Nós, por orientação da nossa federação, estamos fazendo mobilizações na base, realizamos a plenária estadual, aqui mesmo na sede da CUT no sábado, né? E a ideia da federação é que todos os sindicatos organizem as plenárias estaduais para discutir como fazer a organização e a mobilização dos trabalhadores. Nós vamos ter no dia 2 de fevereiro uma plenária nacional que vai ocorrer lá em Brasília, no auditório da UNB, e que não será só nós de Correios. Lá vai estar os trabalhadores, a ideia é que ter os trabalhadores de todas as estatais, porque, afinal de contas, a ideia do governo é extinguir tudo que for estatal, né? Eu não sei como é que um homem que, ao mesmo tempo que diz que é patriota, que é Brasil acima de tudo, ao mesmo tempo ele fala de vender tudo que nós temos. É um discurso meio contraditório, né? Porque, afinal de contas, se você vende tudo, você está abrindo espaço para o estrangeiro entrar aqui e gerir esse país e tomar de conta, né? Eu falo que não extinguir a empresa não é um processo tão fácil, porque ao mercado não interessa aquilo que não dá lucro. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, na ampla maioria das suas agências, principalmente nas cidades de médio para pequeno porte, ela não dá lucro. Aquilo ali é mais um serviço social que acaba sendo mantido pela lucratividade das agências das grandes cidades, as maiores agências das grandes cidades. Em Goiás, no estado inteiro, nós temos aí umas 15 agências que são autossustentáveis e que, de fato, dão lucro. 15 no universo de cerca de 255 agências, né? Porque as demais são todas deficitárias, ou seja, o lucro gerado pela agência não paga o salário daqueles funcionários que lá estão. Mas, constitucionalmente, o Estado brasileiro, ao criar o monopólio na empresa, ele também, vamos dizer assim, isentou a empresa de alguns impostos para que ela fosse viável. E para que ela fosse viável não só no grande centro, mas em todas as cidades. Então, eu desconheço empresa, seja nacional ou internacional, que se proponha a fazer serviço de correio em cidade que não dê lucro, que se proponha a entregar carta ou correspondente objeto. Por que os Correios têm que fazer esse papel se não dá lucro? Porque está lá na Constituição, que a empresa ia ter um monopólio para que ela tivesse, vamos dizer assim, a viabilidade econômica dela, ela ia ter a isenção de impostos. Então, ao mesmo tempo que a maioria das agências não dão lucro, a empresa é isenta de pelo menos 5 impostos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Equilibrada nessa equação. Então, isso é visando o quê? Qual o objetivo? Atender a população? Atender a população nas cidades pequenas que não dão lucro. A empresa tem... Então, aí tem um aspecto social da empresa. Sim. Ela tem um monopólio, está nas grandes praças que geram muito lucro, para atender a população lá do município mais distante que não teria lucro. E se o sistema for privatizado, muito provavelmente você acredita que essas pequenas praças, elas vão fechar? Não é eu que acredito, foi eles que disseram. Eles entraram com um pedido no STF em 2008 e foi julgado em 2010, 5 de agosto de 2010. E no julgamento as empresas deixaram claro que a elas interessam as grandes cidades. Só o filé. Grandes cidades, aqui em Goiás, por exemplo... Só o filé, William. Em Goiás se resumia a Anápolis, Goiânia e Aparecida. Não, mas eu também quero. Eu posso entrar nesse negócio? Eu sou pequeno, eu quero pegar dinheiro do BNDES dentro da lei, diga-se de passagem, e quero o filé também. Quem não quer? É preciso. Mas eu também não quero me comprometer com o pessoal lá de Damolândia, não. Eu tenho amigos lá em Damolândia, nosso carinho para Damolândia. Eu não vou me comprometer com vocês, não. Vocês ainda dão lucro.
É preciso que a O população... capitalista não pensa no social, pensa só onde vai dar lucro, não é assim? Lógico. É preciso que a população entenda que empresa privada, ela visa principalmente, essencialmente, o lucro. Então, meu caro, se a agência que eu tenho lá... Então, defender a privatização dos Correios, se eu moro no interior e é pequeno, eu posso estar defendendo um tiro no meu próprio pé? Basta a população pensar no caso da CELG. Você tem noção de quanto que você pagava de energia 2 anos atrás? Metade do Janeiro que eu pago de hoje. 2017? Eu tenho, porque o que pago, eu pago pelo menos metade. Deixa eu te falar um hábito que em 2005 eu fiz um financiamento, passei uma situação muito apertada e eu desenvolvi uma doença, hepatite B, e comecei a fazer um tratamento. O Instituto de Previdência do Correio me fornecia a medicação, que é um medicamento muito caro. Para os 3 primeiros meses era R$8.000, porque não tinha no Brasil, tinha que importar, tal. Eles tinham que fazer uma faxina na minha vida financeira. Até uma balinha que eu gastasse, eu tinha que contar. Eu gastei tanto com balinha. Eles conseguiram provar para mim que eu estava ganhando R$100, gastando cerca de 108. Eles me deram uma planilha financeira e eu aprendi a gerir essa planilha. Tudo que eu gasto, eu coloco lá nessa planilha e tudo que eu ganho. Há 2 anos atrás, eu estava pagando em torno de R$122 de conta de energia por mês. Atualmente, eu estou pagando 228. Você passou a tomar mais banhos por dia? Está fazendo Mesma comida quantia. 4 vezes por dia? Ou está a mesma coisa? Mesma quantia, e estou com uma grande maioria da população discutindo. E aí, vamos cortar o chuveiro elétrico ou não vamos? Eu estou te falando aí, eu estou te falando que dobrou. Então, assim, ó, olha para você ver como é interessante. Eu não fiz a planilha nesse nível de detalhamento que você fez. Mas eu pago as contas. Aí eu falei que estou pagando o dobro. Agora é interessante porque você fez a planilha mês a mês e você constatou a mesma coisa. Quem está em casa constatou a mesma coisa. É óbvio que a população tem que entender. A qualidade melhorou. Os estudos feitos pela imprensa goiana no final do ano passado diziam que não. Diziam não, pela que própria ANEEL. A própria que... ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, doutora, chamou aqui a nossa CELG, que hoje é Enel. Sim. E falou, ó, tem que melhorar. É uma estatal italiana. Falou, tem que melhorar aí, porque tá tendo muito apagão, o comerciante tá perdendo mercadoria, etc, etc. Tá bom não, dobrou o preço, para mim não Rapaz, tá legal não. Nós temos uma colega lá na cidade de Goiás, a família dela mexe com a questão de laticínios, né? E aí eles têm lá as máquinas de preservar o leite, né? Então ela disse que quando na época da CELG tinha quedas de energia. E não eram tão poucas assim. Só que as quedas de energia, quando duravam muito, duravam 2 horas. Diz que as quedas da Enel agora, quando está durando em média 12 horas. Entende? E outro dia a Enel, com um acordo aí com o grupo de comunicação, para mostrar que era uma maravilha, dizendo que eles têm lá todo um equipamento eletrônico que acompanha a queda em todos os locais. Então, vende-se uma ilusão para nós. Aí, aquela então, ilusão nesse sentido, então, confirma, né, que os Correios, a empresa de Correios, é uma empresa nacional, é um patrimônio dos brasileiros. De 358 anos. 358 anos, que ela dá lucro nos grandes centros e dá prejuízo em algumas praças pequenas do interior. Dá prejuízo na maioria das cidades pequenas. Olha só, na maioria. Agora, isso acontece porque o lucro que é grande nas grandes praças, ele paga todas as dívidas do interior e ainda sobra dinheiro. É isso mesmo? É o seguinte, você tem as cidades grandes, as principais agências das grandes cidades gerando esse lucro, a grande maioria deficitária. Para compensar esse déficit, lá na Constituição, que deu o monopólio e a responsabilidade dos Correios de estar presente em todas as cidades do Brasil e em alguns povoados, entendeu? A Constituição diz que onde houver mais de... acho que foi uma medida... Esqueci agora o termo. Mas assim, que a presidenta Dilma assinou, onde houvesse mais de 500 moradores no Brasil, tinha que ter uma agência de e lá no interiorzinho pequeno, o que o Correio faz? O Correio faz a distribuição postal e faz postagem de correspondência. Por exemplo, Mata Azul, lá na divisa com Tocantins, que é um povoado... Você sabia, Carlito, que existe esse povoado Mata Azul? Um abraço para você de Mata Azul, viu? Todo o nosso... carinho aí para você. É um povoado do município de Montevidéu do Norte, fica 30 quilômetros da sede do município. Lá tem correio, como? Através de um convênio com a prefeitura, que funciona assim: a prefeitura cede o funcionário e o correio paga o salário desse funcionário, só que paga para a prefeitura, um salário mínimo.
esse funcionário faz a distribuição postal, esse funcionário coleta correspondências e objetos da população e encaminha para a agência de Montevidéu. Isso existe porque nós somos um país muito grande, aqui a população das grandes cidades não tem a dimensão real disso. Aqui em Goiás tem 246 municípios e tem 157 povoados. O Correio está presente em 53 deles. Entendeu? É muito povoado. E nesses povoados mora brasileiro que paga imposto como qualquer um de nós aqui. E é uma população, na grande maioria, esquecida pelo Estado. Na grande maioria, a única instituição de governo, seja municipal ou federal, que tem, às vezes, é um posto do Correio ali. O programa de hoje agradece a sua participação. Já vou encaminhar mais uma pergunta que chegou aqui. Hoje nós estamos batendo um papo com Eliseu Pereira, presidente MIBAT, coordenador-geral do Sintect, Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, os trabalhadores nos Correios, no estado de Goiás. E também com a advogada Caroline Vargas, pesquisadora em Direito Agrário, professora da PUC Goiás e da Cambori. Eu vou retomar o assunto aqui com Roberto, a doutora... me deixa só relembrar um detalhe aqui. Diga Porque lá. eu sei que às vezes alguém está nos ouvindo, a sua correspondência às vezes está atrasada, e alguém, por exemplo, a população lá de Campo Alegre de Goiás, a população lá de Nova Crixás, Campo Alegre na divisa com Minas, Nova Crixás na divisa com Mato Grosso. Vai dizer assim, não, meu serviço está muito ruim. O serviço de fato está muito ruim, porque é uma estratégia de Estado, de desmonte da empresa, para convencer... De Estado ou de governo? Agora é Concepção de de governo. Agora é de quem está no governo, agora é de Estado. Começando com a proposta aí do Temer e aprofundando-se ainda mais, aquela história, nós temos que comprar a consciência da população. Essa empresa, há um tempo atrás, estava ali entre as 3 instituições mais queridas e mais respeitadas do país. Essa imagem precisa ser acabada. Como é que você acaba a imagem? Deteriorando como? Você pega, por exemplo, Campo Alegre, há 5 anos atrás tinha 3 funcionários, hoje tem um homem lá que não dá conta de descarregar um caminhão, que está com a coluna dele destruída, por pegar peso, mas o Correio manda a carga todo dia, ele tem que descarregar lá, e a função dele é atender, ele tem que atender e distribuir, porque não está tendo carteira Está acumulando funções. Acumulando funções, sobrecarregando ele, logo vai estar encostado pelo INSS. E corre o risco da cidade lá, do município, ficar sem atendimento? Ficar desassistido. Já está desassistido pela distribuição, porque o carteiro de lá, a coluna então dele... tem que privatizar lá. Não, eu penso que não tem que privatizar. Eu penso que o governo, se quiser... Se privatizar, vai ter empresa privada que vai querer ir para lá? Lógico que não. É isso que eu quero saber. Entende? Então, se o governo de fato tivesse interesse, diria, não, é o seguinte, aposentou, afastou, eu tenho que ter um funcionário substituindo aqui, para que a população continue assistida. Mas se eu quero deteriorar a imagem da empresa, é lógico que eu não vou substituir esse funcionário. Né? Nós estamos falando muito aqui do nosso estado, mas essa situação é uma situação lá do... Nacional. Do Chuí, no Rio Grande do Sul. Eu estou curioso para perguntar aqui norte. para a doutora Caroline, vou passar a pergunta aqui e vou retomar um assunto, né? O Hélio, como foi a ida da reforma agrária para o Ministério da Agricultura? Como ficou a situação análoga ao escravo? Bom, eu vou deixar essa pergunta no ar, vou mostrar só um dado aqui para você, é que com as mudanças nos ministérios, né, o governo Bolsonaro colocou aí a responsabilidade pela reforma agrária dentro do Ministério da Agricultura. O que significa isso na prática? A doutora vai responder na sequência. Eu quero trazer uma informação aqui para você, que eu acho bastante interessante, porque na nossa fala, a doutora explicava que o escravo foi uma mercadoria, e que sustentou, que deu lucro, né, para Portugal e para os governantes do Brasil durante muito tempo, né? Negociar escravos, negociar seres humanos. E aí a gente tem toda uma discussão sobre se existe racismo ou não no Brasil. Tem gente que até hoje acredita que não existe racismo no Brasil. Deixa eu mostrar uma linha do tempo rapidinho para você começar a pensar comigo aqui. No ano de... Mostra aqui, por favor, Willy. A linha do tempo que resume o racismo no Brasil. Olha só. Aí então, as mercadorias estão aqui, né? As mercadorias aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Em 1837, saiu a primeira lei de educação. Negros não podem ir à escola. 1837. Eles foram colocados em liberdade, né, pela Lei Áurea. Aí saiu a lei de 1837. Ó, negro não pode ir à escola, não. Quando foi em 1850, a lei das terras. Negros não podem ser proprietários. Quando foi em 1871, lei do ventre livre, né? Quem nascia livre. Aí os filhos do escravo são livres, mas que liberdade é essa?
né? Ele está livre, mas assim, ele não pode ir à escola e não pode ter terra. Bom, quando foi em 1855, lei do sexagenário, quem sobrevivia para ficar livre? Os escravos que completavam 60 anos ganhavam a liberdade. Mas debaixo da chibata do sol ainda quente, não poderiam ser proprietários. Não, e nem ia à escola. Não. E qual que era a expectativa de vida nessa época, né? Aí depois, em 88, abolição, foram 388 anos de escravidão. O Brasil foi um dos países que durante mais tempo sustentou esse regime escravocrata. Em 1890, lei dos vadios e capoeiras, é o nome da lei, dos vadios e capoeiras. O que dizia? Os que perambulavam pelas ruas, eles não podiam ir à escola, não tinha dinheiro, não podia ter terra. E alguns foram expulsos, inclusive, das fazendas que trabalhavam. Principalmente os que estavam doentes, sem condições de trabalhar. Foram expulsos das fazendas. É prejuízo. Aí veio essa lei que dizia o seguinte: os que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada... Presos por vadiagem. Iam para cadeia. Presos por vadiagem. Você resumiu aí bem. Em São Paulo ainda tem um município com essa lei aí, viu? São Paulo, né? Em 68, aí já em 1968, coisa recente, hein? 1968, veio a lei do boi. Primeira lei de cotas, né? Não foi para negros, foi para os filhos de donos de terras que conseguiram vaga nas escolas técnicas e nas universidades. Negro não tinha direito, não. E aí os que são contra as cotas ainda dizem que nós... Aí depois, em 88, nasce a nossa atual Constituição. Só em 88, a atual Constituição, foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. Daqui para trás, meu amigo, você imagina, o cara, pelo simples fato de ser negro, ele não podia ir à escola. Mesmo se ele trabalhasse e juntasse um dinheirinho, ele não podia comprar um lote de terra para ele plantar uma mandioca. E depois, doente, de tanto ser explorado, se ele dormisse na rua, era preso por vadiagem. E o nosso país não é racista. Aí, só concluindo isso daqui, enfim, eu trouxe esses dados aqui históricos só para a gente começar a perceber que o processo ele é mais sério e mais profundo do que simplesmente a discussão vazia se tem ou não racismo. O racismo está claro e ele foi colocado na legislação, né, num processo discriminatório claro. Eu sou branco, eu posso ir à escola. Você é negro, você está proibido de ir à escola. Mas aí, doutora, retomando, eu trouxe só um pouquinho desse relato por conta de que a senhora retomou, né, o aspecto da questão do acesso à terra no país, a distribuição da terra, o ser humano negro como mercadoria que deu lucro para o Estado brasileiro. E aí a gente chega na pergunta do nosso internauta: reforma agrária foi para o Ministério lá da Agricultura. O que significa isso na prática? Eu preciso pontuar aqui alguns pontos de todas essas discussões. Primeiro, a gente teve o desmantelamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim que o Temer assumiu o poder. O Ministério do Desenvolvimento Agrário era o responsável por análise das políticas agrícolas, da reforma agrária. A gente tinha ali, além do INCRA, o Ministério para cuidar disso. Então, antes da medida provisória, a gente já teve um desmantelamento. A gente já não estava tendo reforma agrária. A gente já tinha uma paralisação imaginária ali da reforma agrária, e aí veio uma suspensão dos processos de reforma agrária, com uma medida provisória do Bolsonaro, e a indicação para ir para o Ministério da Agricultura. Depois o governo Bolsonaro voltou atrás, não suspendeu mais os processos de reforma agrária. Colocar a reforma agrária dentro do Ministério da Agricultura e analisando pelo capítulo de ordem econômica, a gente vê que tem uma contradição de interesses. Então, mas é uma contradição de interesses para quem está buscando a reforma agrária como justiça social. Agora, para quem está verificando reforma agrária, problemas agrários, como uma política de governo, política de Estado, de desenvolvimento econômico a partir da agricultura de agroexportação, não. Então, depende do que a gente tem de planejamento de governo. O planejamento de governo, ele foi proposital colocar dentro do Ministério da Agricultura. A gente tem o Naban Garcia, que é um dos secretários responsáveis pela política fundiária ali, que foi indicado agora, que ele tem problemas com o MST desde a década de 90.
A gente teve a criminalização do MST muitos anos atrás, a gente teve uma retomada de reconhecimento dos movimentos sociais num período de tempo agora, e já tem a promessa de criminalização novamente de movimentos sociais. E aí dá ensejo um ponto que eu quero deixar que me surgiu agora aqui na conversa. Tanto os movimentos sociais quanto a esquerda no geral, e inclusive os sindicatos, antes de bater, como a gente tem que fazer a resistência, tem que repensar as próprias atitudes, repensar quais são as políticas, dialogar, porque eu vejo a manutenção do mesmo discurso, as mesmas frases, as mesmas questões de impacto, sem modificação. Na verdade, a reforma agrária antes já não acontecia. Os dados demonstram que havia, inclusive, um maquiamento dentro do governo PT. A reforma agrária, que é para amenizar, que está na Constituição de 88, que é para amenizar terra demais na mão de pouquinha gente, produzindo só monocultura para exportação, para amenizar esse impacto e distribuir terra para quem precisa plantar, sustentar a sua família e colocar a comida na mesa do brasileiro. Essa reforma agrária, ela ficou muito mais no papel do que na prática. Desde sempre. Na verdade, desde a Constituição. A gente teve ali na década de 80 um princípio, tá? Eu recomendo quem quiser ver Terra para Rose, um documentário que está disponível no YouTube, que demonstra bastante até a questão da reforma agrária na década de 80. Mas a gente teve ali uma protelação o tempo inteiro de vários governos para aplicar realmente a reforma agrária. E reforma agrária não é só distribuição de terra, são políticas agrícolas que facilitem o escoamento da produção, que deem dignidade para o trabalhador rural, que ele consiga ter um mínimo de sustento. A gente teve uma criminalização no governo FHC dos movimentos, era muito mais criminalizado, e uma promessa de não criminalização durante o governo Lula, os dois governos Lula e depois Dilma. Realmente não foi criminalizado, mas a reforma agrária também não foi feita da maneira que deveria ter sido feito. O tempo que foi ficado no poder, a gente não teve aí grandes avanços. A gente teve uma diminuição, por exemplo, dos números de pobreza no campo sem distribuição de terra. Então, como que a pobreza no campo diminuiu sem a distribuição de terra? Foram as políticas sociais, como Bolsa Família. Mas aí não atinge a reforma agrária que a gente quer. Se a gente quer terra, se a gente quer a distribuição, se a gente quer o acesso, se a gente quer dignidade, não adianta dar. As políticas sociais são paliativas. Então, maquia os números dizendo que a pobreza no campo diminuiu, mas não deu terra. A distribuição de terras ainda assim é ineficaz, ainda assim não permanece. A grande discussão é que os movimentos sociais, esquerda e em geral, permanecem no mesmo discurso sem perceber que a sociedade mudou. As perspectivas mudaram, a economia mudou, a gente tem que repensar novas formas de resistência, repensar novas formas, inclusive, talvez até da reforma agrária. A gente tem uma reforma agrária de mercado hoje, que é baseada no Banco Mundial. É uma reforma agrária associativista, desenvolvimentista, mas a gente já tem aqui no Brasil, em outros países também, mas vamos trazer para nós, né, a gente não ter a síndrome de vira-lata, perspectivas boas, como, por exemplo, a comunidade que sustenta a agricultura, CSA. A mais próxima aqui de nós, se eu não me engano, é em Brasília, que traz o consumidor para dentro da agricultura familiar, para dentro daquele povoado, daquele assentamento, e ele colabora e recebe uma cesta de produtos daquela agricultura. Então, a gente consegue incentivar também, ao invés de ficar no mundinho do sindicalismo, dos movimentos sociais e da própria esquerda, a gente tem que ampliar o debate, a gente tem que trazer o povo para o nosso lado, a gente tem que ampliar a conscientização política, porque aí sim a gente consegue ter uma estrutura para reclamar. Enquanto cada um fica no seu quadrado, um vai ser inimigo do outro, e quando a gente não é inimigo, a questão não é mais X contra Y. A questão é a gente ter uma melhoria mesmo, né? de sociedade. O Emerson de Abreu Santos fez o seguinte comentário: reforma agrária para quem quer trabalhar, porque hoje se vê uma máfia agindo na questão agrária, aproveitando-se da fragilidade dos que realmente querem uma terra para trabalhar. A gente teve em 2016 uma lista de beneficiários que houve a denúncia que não deveriam ser beneficiários, e isso demonstra que a gente tem problemas estruturais, né? Não nessa previsão de políticas agrícolas, no PRONAF, na ideia de distribuição, na ideia de justiça social, mas a ideia de implementação. Então, se a gente tem problemas estruturais, como eu falei, a reforma agrária já estava paralisada desde desse escândalo dos beneficiários. Não foi agora, nesses primeiros 20 dias de governo.
ela já estava parada. A ideia é que, muitas vezes, o trabalhador quer trabalhar, mas se ele ganha terra e não ganha subsídios, ele não consegue, porque ele precisa de plantio, ele precisa escoar a plantação, ele precisa ter acesso à educação, saúde. A gente tem os dados de 2010, que é os dados mais recentes que estão lá no INCRA, que, por exemplo, eles não têm acesso à saúde. Menos da metade da população rural tem acesso à saúde, não consegue ter um posto de saúde, não consegue ter acesso. A gente falou agora de medicamentos caros, de possibilidade de pensionistas. Se a gente for falar da aposentadoria do trabalhador rural, a gente entra em outro aspecto que é extremamente problemático. Não tem escola, não consegue chegar. A gente já tem programas do Pronaf que tentam trazer... Por isso que eu falei da uma releitura, a gente repensar a nossa forma de fazer política e de debater e de reclamar, que trazem, por exemplo, tentam trazer a mulher, fazendo a geleia, fazendo outros alimentos para poder participar da economia. Só que para isso precisa de educação. Muitas não sabem ler. Você falou de vários aspectos, e olha aqui, ó, o governo Bolsonaro ameaça fechar escolas do MST, que atendem a 200 mil alunos. Então, assim, nos 35 anos de existência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a educação é esteio da organização e qualifica para a produção, que se tornou uma das principais alimentos orgânicos reconhecidos em todo o mundo, né? Então, é complicado. Quando qualquer governante vem falar em fechar a escola, não tem condição, é um contrassenso. Se a escola está lá e está funcionando, mantém a escola funcionando, melhora a escola. Seja lá no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, seja dos trabalhadores sem teto. Eu sou, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas acham que a pessoa que está na rua, ela não é trabalhador. Tem muito trabalhador que está morando na rua, não deu conta de pagar o aluguel. Aí foi para a comunidade, foi para a favela, está morando 3, 4, 5 famílias num imóvel só. Os dados agora da reforma agrária, esses que eu falei de 2010, eles demonstram que mais da metade dessa população que está pedindo terra, que está dentro do movimento, tem até a 4ª série. Eles não conseguiram estudar. Mas isso, ainda assim, não significa que eles não estão querendo trabalhar. Eles querem trabalhar, mas a gente está no sistema capitalista, tem que comprar semente, tem que adubar a terra, tem que trabalhar na terra, tem que escoar a produção, tem que pegar um caminhão para levar a produção para a feira, no centro. As cidades têm que comprar essa mercadoria. A gente tem programas de terra, né? Água. A gente tem programas aí que compram da agricultura familiar, dos assentamentos de reforma agrária para merendas escolares, que também alguns lugares estão perdendo isso. São Paulo era um dos nossos exemplos maiores, que compravam toda a produção de reforma agrária para merenda escolar. A gente tem programas, a previsão de programas bons, a gente precisa aplicar, e eles não estavam sendo aplicados, então a gente precisa realmente verificar o que está acontecendo e modificar. E para a resistência, para quem está do outro lado, que está buscando esses direitos, tem que repensar a forma de discutir. A função social, por exemplo, é uma forma de você tentar rever a função social para conseguir ter mais acesso à terra, não ficar sempre só esperando que vão fazer. Então, a resistência também tem que repensar, porque eu vejo a manutenção dos mesmos discursos, as mesmas frases, e a gente modificou a estrutura política, modificou a sociedade, modificou a economia. É normal, uma Constituição tem 30 anos. O brasileiro tem que ter direito, nós brasileiros, eu, você, todos nós, temos que ter direito de ter uma alimentação saudável, ter acesso ao nosso prato de arroz com feijão. Aliás, por falar em arroz com feijão a essa hora, hein, Eliseu? Arroz com feijão, a verdura, e eu quero sem ser transgênico, sem ser com agrotóxico. Eu quero, porque eu fico pensando aqui, viu, Eliseu? Olha, é tanto câncer que tem hoje, é tanto problema de estômago, principalmente essas doenças relacionadas aí, Alzheimer, câncer, eu acho que está relacionado com excesso de agrotóxicos na água e com tanto conservante. Eu acho, porque eu já li várias matérias de especialistas que afirmam isso. Mas aí tem um desafio para a grande maioria da população de Goiânia. Eu tenho uma mania de, quando ia a um supermercado, ler ali o que eu estou comprando, o rótulo do que eu estou comprando. Rapaz, aqui em Goiânia é muito difícil encontrar um óleo, seja de soja, girassol, milho, canola. É muito difícil não ser transgênico.
Muito difícil mesmo. De soja, aqui não conheço um supermercado que venda óleo de soja que não seja soja transgênica. Aí Entendeu? a importância da agricultura familiar, do pequeno agricultor e da reforma agrária. Sim, agora olha só, nós estávamos falando aqui no início sobre a questão de invasão de terra, ocupação de terra, e o pessoal às vezes liga isso sempre ao MST, né, doutora? E é curioso o que está acontecendo no Maranhão. Uns fazendeiros invadiram terras indígenas de forma ilegal, lá há alguns anos atrás, a Polícia Federal foi lá, retirou eles todos. Aí agora eles estão dizendo, chegou a nossa hora, entendeu? E vão invadir as terras novamente. Estão se organizando nos municípios maranhenses, ali no Maranhense, no leste, noroeste lá do Tocantins, tem muitas aldeias indígenas, entende? E às vezes Isso pode trazer, inclusive, muitas mortes, né? Conflitos diretos entre esses fazendeiros. Não são fazendeiros, não, são marginais. Grileiros de terra. São marginais. E quando Na verdade, toda a transferência para o Ministério da Agricultura, da reforma agrária, das questões indígenas, de terras quilombolas, a medida provisória tinha parado 1.700 processos de terras quilombolas, e aí, quando voltou atrás, voltou isso também. Então, todas essas perspectivas agrárias para o Ministério da Agricultura, para quem estuda o direito agrário na perspectiva de justiça social, parece incongruente as ideias, né? Porque a agricultura não vai dar atenção a isso. Então, a gente tem aí que repensar e ver como que vai ser feito essa forma do Ministério da Agricultura ser responsável, porque a gente vai ter problemas indígenas, questões indígenas sendo afetadas, demarcação de terra indígena. O Ministério da Agricultura não tem muito interesse em demarcar terra indígena, terras quilombolas e a reforma agrária. Então, provavelmente vamos passar por um período novamente de problemas no espectro agrário. Não, que a gente tinha parado, tinha, mas se vocês se relembrarem ali no início da década de 90, a Pastoral da Terra teve várias denúncias que ela fez, e a gente teve CPIs, análise de criminalização no campo. Então, um temor meu é que isso volte. Eldorado dos Carajás. Sim. Olha, uma outra questão que a gente verifica é o seguinte, ela estava colocando aqui sobre a questão do fomento ao pequeno agricultor. Eu citei a minha cidade, e lá na minha cidade o que acontece? É um dos poucos municípios do Brasil onde hoje tem mais morador na zona rural do município do que na sede do município. O governo Lula, ao implementar a reforma agrária ali, fez com que parte da população que estava desocupada na sede do município fosse para ocupar essas terras. Acontece que o subsídio não chega, então a pessoa tem a terra lá, ela precisa cavar uma cisterna, fazer um reservatório de água. No período das chuvas, não tem um técnico lá para orientar essa população adequadamente. Aí ela vai para o Banco do Brasil, faz um empréstimo lá de 15 mil para cavar esse buraco, aluga um trator de alguém lá, cava esse buraco, mas não tem uma devida orientação. Quando eu conheci casos de pessoas, para a água ser preservada ali, diz que tem que ter, tem que pôr uma lona lá de baixo antes de encher de água. Senão o solo vai absorver a água todinha, né? Fez o buraco tudo certinho, criou a dívida lá no Banco do Brasil, não pôs a lona, o solo absorveu a água e a pessoa ficou sem água e com a dívida. E tem que pagar o Banco do Brasil. Se não pagar, o banco toma as terras. Complicado, hein? Então, para o pequeno não tem. Para o grande tem um BNDES à vontade, as portas estão abertas. Faz a dívida, rola ela durante alguns anos, depois o governo vai e cria esses perdões de dívida que a gente vê aqui em Goiás muito, né? O Marconi perdoou muita gente, né? A Enel mesmo é a gente já que mas não perdoou o servidor público, que está sem receber até dezembro, né? E a promessa da equipe dos assessores do governador Ronaldo Caiado é que amanhã, na Cefaz, às 16 horas, eles vão receber novamente os representantes dos trabalhadores, são 40 sindicatos, mais de 40 sindicatos, vão receber os representantes dos trabalhadores, dos servidores públicos, amanhã às 16 horas, na Cefaz, para dizer que o senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás, vai fazer em relação a esse atraso aí, que não é culpa do servidor. Será que está atrasado para os donos das OS?
E quando atrasa para os donos das OS, que providências são tomadas, né? Então, para concluir esse negócio que nós estávamos falando de questão de terra, nós temos que lembrar que lá na região de Barra do Corda, no Maranhão, há grupos indígenas nem contato com a gente ainda tem, né, doutora? Lá na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ali na divisa com a Colômbia, da mesma forma, mas que lá agora tem nióbio. Então a galera está dizendo o quê? A galera que eu falo, o governo. Nós temos que fazer alguma coisa para tirar os índios de lá para nós poder explorar aquele nióbio. Será que nós vamos pensar desenvolvimento sempre apenas do ponto de vista econômico? E se for para isso, se eu tiver que matar indígenas, retirar eles dali, como diz lá na música do Legião Urbana, né? Nós vamos então matar os nossos índios e aí depois vamos tirar o nióbio para poder explorar, vender, ir para a China, para os Estados Unidos, seja para quem queira comprar. Eu penso que a gente tem que pensar a sociedade um pouco além, apenas do ponto de vista financeiro, né? Porque muito sangue já foi derramado no nome de ocupação de terra por quem já tem muito dinheiro ou por grileiros, e sempre com esse discurso, a terra é para quem produz, não para vagabundo. Espera aí, o índio que está lá com a floresta em pé, as águas preservadas e tudo mais, ele está sobrevivendo de alguma forma, ele está usando aquela terra para sobreviver. E ele não está matando a floresta, ele não está matando os rios, né? Nós temos aqui o Rio Araguaia sendo desviado e muito, né? Olha, eu quero, antes de me despedir aqui dos convidados de hoje, já deixando um abraço para o Vicente Gonçalves, bom dia, parabéns pelo programa, abraço a todos, ao José Antônio de Oliveira, que está com a gente aqui, ao Hélio, que eu já falei, ao Emerson, a todos vocês. Nosso abraço também ao povo lá da Rua Anhangá, lá onde fica a sede do sindicato, o povo está antenado conosco. Olha que maravilha. Muita gente. Obrigado a você, viu, de toda Goiânia, de toda a Aparecida de Goiânia e região metropolitana que acompanha o programa. É mesmo uma satisfação. E pode deixar o seu comentário aí, sem problema, pode concordar e pode discordar também. Aqui não tem censura. Eu preciso trazer essa informação aqui, ó. Está em todos os veículos de comunicação, tá? Eu peguei aqui, abri por acaso o G1 aqui. Mãe e esposa de procurado em operação contra milícia. Tanto a mãe quanto a esposa do cara que é procurado trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro. A mãe do cara e a esposa do cara que está sendo suspeito, procurado por ter matado Marielle Franco, trabalharam lá no gabinete. Mãe foi citada, inclusive, no relatório do COAF. Capitão foragido e major preso. Não está preso, o major. O capitão está foragido. Receberam homenagem do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A mãe de um dos denunciados na operação contra milicianos deflagrada na terça-feira, dia 22, hoje, isso aqui está quentíssimo, saiu agora. Foi lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Raimunda Veras Magalhães, mãe do ex-capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que ainda é procurado, está sumido o rapaz, aparece no relatório do COAF como uma das remetentes de depósitos para Flávio Queiroz. Aí já é o motorista... Rodrigo Queiroz. Fabrício. Ex-motorista do Flávio. Ex-motorista do Flávio. Fabrício. Raimunda, de acordo com o relatório do COAF, depositou 4,6 mil reais, ou 4.600, né? Na conta do Fabrício, que é o motorista. O povo fala que é o laranja, eu não sei. Aí depois eu quero ver o que a justiça vai falar. Ela aparece na folha da Alerj com salário de 5 pau. 5 pau não existe. R$ 5.124,62. A mãe de Adriana aparece nos quadros da Alerj desde 2 de março de 2015, quando foi nomeada assessora da liderança lá do partido. Do PP. O Willian tá me brigando aqui. Fala o partido. PP. É o PP. Então tá dito. Briga comigo não. Saiu em 31 de março do ano seguinte, quando o deputado migrou para o PSC. Ele vem mudando de partido, né? Sim. Você não sabe nem de partido que o cara é. É PSC hoje, viu? Em 29 de junho de 2016, a mulher foi lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Depois foi exonerada dia 13 de novembro do ano passado. Exonerar é pedir para sair do serviço público. Não é problema nenhum, tá? Eu, por exemplo, sou servidor público, não, quero pedir minha exoneração. Ah, pois não, tá aqui. Então é tranquilo. Ou então,
eu sou o Flávio Bolsonaro e digo, olha, obrigado pelos serviços prestados, tchau, exonerou, não é problema. O curioso nisso tá? aí é que tudo que eles condenavam para concluir, os pode dizer lá. adversários, eles estão praticando. A mulher do Adriano, que é o cara que está vazado, não achou. Não vou dizer nem que ele está foragido não, porque não encontrou o cara. A Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega também foi lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro, lá na Alerj, com o mesmo salário da sogra. O que dizem os advogados de Queiroz? Queiroz é o motorista, que eles falam que é laranja, mas eu não sei. Eu quero que a justiça diga aí se é ou se não é. A defesa de Fabrício Queiroz afirmou em nota repudiar veementemente qualquer tentativa espúria de vincular seu nome à milícia no Rio de Janeiro. Eu estou trazendo essas informações porque elas estão publicadas em toda a imprensa. Neste momento a informação é quentíssima e essas pessoas, de acordo com a investigação, olha a fotografia aí do capitão Adriano, um dos denunciados da Operação Intocáveis. A operação lá chama Intocáveis. Olha aí, ó. Esse está sumido. Esse é o capitão Adriano. Capitão. Essas pessoas aqui, só para a gente encerrar, elas são suspeitas de fazer parte de uma milícia ligada a alguns gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro, acusados de entre outras coisas, terem matado ou mandado matar a vereadora Marielle Franco. Roberto, eu posso falar um pouquinho como cidadão e como evangélico, porque eu sei que o grupo evangélico contribuiu muito para eleição desse pessoal. O número de evangélicos no Brasil cresceu muito e fomos não, porque eu não votei nele, mas eu sei que foi usado, porque o que teve de campanha eleitoral dentro dos púlpitos das igrejas nessa eleição, sei que falou-se mais de dinheiro e de eleição do que de Deus dentro das igrejas entre setembro e outubro desse ano. Eu vejo um negócio muito sério aí. Vendeu-se um discurso de honestidade para a população que não existe. Eu tenho dito o seguinte, acho que foi Gandhi que falou, né, que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E nós estamos numa sociedade onde é fácil discursar contra a corrupção. O difícil é você praticar ela, praticar honestidade no dia a dia. Por quê? Quando a gente viaja para o interior, e o sindicato, pelo menos uma vez ao ano passado foram 2 vezes, a gente visita todo o estado de Goiás. Quando eu chego num hotel, eu falo para o dono do hotel, quanto que é a diária? Pergunto para ele fala R$90. Eu falo, não, vamos pagar à vista. Geralmente a gente viaja de 2. Dá para o senhor fazer um menos? Dá. Faço 80. Aí no dia seguinte eu chego no atendimento e falo, olha, tá aqui os 160, eu quero a nota fiscal. O senhor quer a nota fiscal de quanto? Ele abriu a porta dizendo, o senhor quer se corromper com quanto? Porque eu posso dizer, não, me dá uma nota de 300. O sindicato vai ter gasto pagar a minha estadia ali, já que eu estou a serviço dele, de R$160, eu vou embolsar 140. E assim, em padaria, assim aqui, no cafezinho, tudo quanto é lugar que você vai. Então, ou a gente começa a ser de verdade, eu estou falando de corrupção financeira, mas eu posso estar lá em Porangatu, eu não estava conversando com os colegas, falando sobre isso. Eu estou lá em Porangatu. Eu vejo uma moça bonita lá na lanchonete onde eu esteja tomando um lanche. Aí eu acho que eu podia dar uma conversada com essa menina, barulhar ela, quem sabe eu consigo um moralzinho com ela. Não dá para ser assim. Por quê? Porque eu carrego um juramento que eu fiz para alguém. Então a gente passa de verdade a ser contra a corrupção. A todo momento acontece isso, né? Lógico. E no Brasil, infelizmente, nós estamos tendo uma galera que é contra a corrupção do outro. É contra a corrupção do... O cara tem a ousadia de me dizer assim, mas o PT roubou bilhões, isso aí não é nada. Peraí. Eu aprendi com um colega de trabalho meu, Juscelino de Lima, um abraço para ele. Abraço, Juscelino, chamado forte de Simpson. Abraço. Ele dizia o seguinte... Depois ele vai vir aqui explicar essa história. Viu? Pois, ele dizia o seguinte, é verdade. Quem rouba uma caixa de fósforo assalta um banco. Depende da situação criada. Entendeu? Então é fácil dizer que essa corrupção dele aqui é pequena, é lógico. Ele não teve a oportunidade de praticar a grande ainda. Na hora que surgir a grande, vai cometer. Mas o COAF viu uma movimentação de 7 milhões de reais aí nas contas, que ele vai ter que explicar tudo isso ainda. Eu não estou dizendo que é corrupção, estou dizendo que ele vai ter que explicar 7 milhões de reais
1 milhão e 200 mil estava na cueca do motorista que mora numa residência simples, mas que tem condição de ficar hospedado no Albert Einstein. Eu acho que todo brasileiro devia ter condições de ficar hospedado no Albert Einstein, fazendo o tratamento. É isso que eu defendo. Meu sonho é que as unidades de saúde sejam Albert Einstein, mas um motorista pobre que movimenta 1 milhão e 200 mil reais daquela forma. Ele diz que faz dinheiro. Você não viu a entrevista? Eu sou homem de negócio, eu faço dinheiro. É um homem de negócio, tá certo. Gente, mandar um abraço aqui para você que nos acompanha até agora. Com a gente, o Márcio Mendes, bom dia para você. O Bilmar Souza também. Ótimo programa, forte abraço. Doutora Caroline Vargas, advogada, pesquisadora em Direito Agrário, professora na PUC Goiás e na Cambori. Agradecer a sua presença e renovar o convite para que a senhora retorne aqui, para que a gente continue falando da reforma agrária sem ideologia, continue falando da reforma agrária como um instrumento de dar terra para o povo brasileiro que quer trabalhar e precisa produzir comida saudável para eu e você almoçar daqui a pouquinho. A senhora aceita o convite? Por favor, agradeço a oportunidade, todo mundo que está assistindo, e vamos pensar aí em práticas que a ideologia seja justiça social, que seja empatia, que seja sororidade entre as mulheres, que a gente consiga criar uma sociedade diferente, né? Desenvolver ela de forma diferente. Muito obrigado, doutora Caroline. Obrigado também ao Eliseu Pereira, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios no estado de Goiás. Eliseu, vamos voltar mais, viu? Vamos voltar mais vezes. A casa é nossa. Mandar aquele abraço para meus colegas de trabalho. Nós estamos aí organizando a plenária que eu falei no início do programa, a plenária nacional. A federação está chamando todos os sindicatos. Não vai ser só nós de Correio, é todos os funcionários de estatais para discutirmos nosso rumo adiante do que ameaça o novo governo. Quando você fala de todos os funcionários de estatais, é porque o governo está apontando que... Diz que é para vender 100 estatais. Na prática, vai vender vender o patrimônio quase brasileiro? Nada de Brasil. É um Brasil acima de tudo, mas eu não sei em que sentido. Porque se for acima de tudo nesse sentido aí, nós vamos... Rapaz, às vezes as pessoas porque não conhecem isso. Nós estamos falando de privatização e tudo. Na Amazônia lá no sul do Pará, tem rodovia que você só transita nela se você tiver autorização da Vale do Rio Doce. Entendeu? Mas a estrada é BR, do Brasil. A rodovia dá acesso de uma cidade, passa em alguns povoados, chega lá na sede da Vale, lá na região de minério de ferro, lá de Eldorado dos Carajás. A Vale não te autorizava, você não transita nela. Mas o dinheiro que construiu a estrada foi o dinheiro do povo brasileiro. Foi, mas... É isso que como é que está a organização dessa plenária nacional? É o seguinte, a federação não criou essa questão de delegados para ir, porque a federação entende que todo trabalhador tem interesse, tem que participar, que o momento é grave. Nós estamos organizando, até sexta-feira agora nós devemos começar a abrir de fato o período de inscrições, já que vai ser no outro sábado, até lá quarta-feira que vem, nós queremos estar com tudo pronto, todos os trabalhadores que tiverem interesse, o sindicato vai, se for necessário alocar ônibus, vai alocar os ônibus, para que nós façamos uma grande mobilização realmente. Aconteça mesmo, porque já tentaram privatizar essa empresa em outros momentos e só reverteu com a participação efetiva dos trabalhadores. Nós estamos passando por um momento também, Roberto, onde parte dos trabalhadores acha que os problemas têm que ser resolvidos. O sindicato resolve isso lá, a federação resolve. Não é assim. O sindicato sozinho não resolve. Não resolve. Nós revertemos também em 2010, mas em 2010, só daqui de Goiânia, nós levamos 7 ônibus lotados de trabalhador lá para o STF, quando as empresas de courrier queriam a quebra do monopólio, entendeu? Para que elas ocupassem o mercado em todos os sentidos. Mas não queria ir para os interiores, como eu falei aqui. E nós fomos lá e fizemos mobilização e revertemos. Isso não é fácil. Toma cacetete, gás de spray de só pimenta pelas redes sociais mais. não tem força. Não, esse negócio de revolucionário de WhatsApp ou de Facebook, isso aí é só para gerar inimizade um com o outro, mas para fazer a luta efetivamente, garantir a empregabilidade dele, a manutenção de direitos dele, pode esquecer, que não garante não. Obrigado a você, Eliseu. Obrigada, doutora Caroline Vargas. Nós que agradecemos. Principalmente a você, professora Vilani Alencar, ao Tiago Henrique, ao Márcio Mendes, ao Bilmar Souza, ao Vicente Gonçalves. A Gracilei. A todos vocês. Eu não tenho acesso aqui a todos os nomes. É muita gente participando. Mas receba aí o abraço do programa, de toda a equipe, e um bom almoço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Amém.